Epístola ou Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos de número 7 e o versículo de número 8, para a nossa meditação. Amém? Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 7 e o versículo de número 18, aonde nos diz a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Será que a igreja pode repetir após mim e dizer: portanto, como diz o Espírito, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto que lemos é um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, uma frase ou um termo utilizado pelo escritor desta carta para fazer menção ao ocorrido com os filhos de Israel, quando da sua peregrinação no deserto. E é bem verdade que o contexto bíblico nos mostra que Deus, por intermédio de Moisés, havia tirado os filhos de Israel com mão forte da terra do Egito, em uma peregrinação que tinha como destino ou finalidade a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Porém, a Bíblia nos mostra que durante esta peregrinação, durante este percurso de tempo, Deus ele fez com que esta viagem, que era uma viagem que poderia ser concluída em alguns dias, ela fosse estendida a cerca de 40 anos. E o escritor dos Hebreus, ele utiliza este fato que havia acontecido e ele traz menção a este acontecido. E os textos que lemos, os versículos de número 7 e o versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz que ele traz uma advertência. Ele utiliza o que havia sido, o que aconteceu na peregrinação, quando o povo havia sido tirado por Deus com mão forte de debaixo do jugo de Faraó nas terras do Egito. De forma maravilhosa e miraculosa, Deus havia operado grandiosamente na vida do povo. Porém, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, o povo começou agora a discorrer em murmurações. O povo agora começou a discorrer, a esquecer do que Deus havia feito e proporcionado para a sua vida. E o texto nos deixa muito bem claro que por causa de tal atitude, o povo foi impossibilitado de entrar na terra prometida. E o escritor ele utiliza o mesmo termo para trazer à nossa mente ou ao nosso conhecimento que existe uma consequência de se não ouvir a voz de Deus. Como hoje nós estamos em um culto de estudo da palavra de Deus, se eu pudesse me prover de um tema para esta reflexão nesta noite, eu gostaria de falar sobre as consequências de não ouvir a voz de Deus. Diga assim comigo: eu sou o Senhor das minhas escolhas, porém, refém das consequências que essas escolhas trazem para a minha vida. Quando falamos de ouvir, o dicionário Aurélio vai nos dizer que ouvir, ele nos arremete ao sentido da audição. É aquilo que é captado pelo ouvido. É aquilo que o ouvido capta, seja ações
diversos. Porém, o ouvir, ele tem um grande contraste no que diz respeito ao escutar. Porque diferentemente do ouvir, eu posso ouvir qualquer coisa. E é bem verdade que a gente já ouviu provérbios que diz: ouvido de mercador, ou aquele que tem o ouvido da feira. Porque nem todo que ouve, de fato ele escuta. Mas quando nós falamos de escutar, escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Logo, estar atento para ouvir e compreender o que está sendo captado pela audição. Além de entender esta emissão sonora que está sendo captada pela audição, entender, processar a informação de uma forma correta ou coerente. Então percebemos que nem todo mundo que ouve, de fato escuta. Mas a advertência do escritor é: portanto, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando lemos o contexto bíblico, a Bíblia vai nos ensinar, queridos, que algumas advertências, elas podem ocorrer por causa da falta de se dar ouvidos à voz do Senhor. É bem verdade que nem todo aquele que escuta, ele coloca em prática. Quando lemos a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1, e o versículo de número 22, Tiago, ele nos traz uma advertência no que diz respeito ao ouvir. Abra, por favor, a sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 22 e 23. Vamos ler até o versículo de número 24, nesta oportunidade. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24, nos diz a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra, e não somente o que, irmãos? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago, ele traz uma advertência quanto ao ouvir. Precisamos entender que escutar é muito mais do que apenas ouvir, mas é colocar em prática aquilo que o ouvido escutou e fazer uma análise de forma coerente. A Bíblia vai nos apresentar, queridos, algumas consequências quando não ouvimos a voz do Senhor. Primeiro, quando não ouvimos a voz do Senhor, nós somos destinados a viver uma vida de sofrimento. Existem muitas pessoas que estão sofrendo no decorrer da sua vida por falta de escutar. Quem nunca testemunhou de alguém que não deu ouvidos ao que o pai falou, ao que a mãe falou, e caíram em situações adversas da sua vida e diz: se eu tivesse escutado o que a minha mãe falou, eu não estaria nesta situação. Precisamos entender que Deus, ele não criou o homem para que o homem sofresse. Deus, ele não criou o homem para que o homem, ele vivesse longe do seu Criador. Quando Deus, ele decidiu criar o homem, ele cria o homem com a finalidade de que este estivesse em sua presença, de que este pudesse lhe adorar.
e por consequência no jardim ele pudesse viver eternamente. Mas quando Deus ele cria Adão, ele coloca Adão no jardim do Éden, e Deus ele dá uma ordem a Adão dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque quando dela comerdes, certamente morrerás. Porém a Bíblia diz, queridos, que Adão não deu ouvidos à voz do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3 e versículo de número 17. Vamos fazer um coral, irmãos, todos juntos, bem forte e bonito. 1, 2, 3 e já. Observe, queridos, eu disse anteriormente que Deus ele não criou o homem para que o homem sofresse. O sofrimento na vida do homem não estava nos projetos de Deus. O sofrimento na vida da humanidade não estava enquadrado no plano que Deus havia determinado para a vida do homem. Deus ele fez para o homem tudo que o homem ele precisava ter. Deus ele estabeleceu para o homem no jardim do Éden tudo aquilo que ele necessitava para viver a sua vida. Mas a Bíblia diz que Adão ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Adão ele não atentou para os preceitos de Deus. Mas o texto que lemos em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 17, a Bíblia nos diz que Deus, ele traz uma consequência à escolha que Adão ele fez. Porque Deus disse: portanto, deste ouvidos a quem? A tua mulher. Portanto, deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no fruto, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Perceba que o sofrimento na vida do homem, ele foi introduzido a partir do momento em que ele decidiu não ouvir a voz de Deus. Ele decidiu não atentar para os preceitos do Senhor. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento. Existem muitas pessoas que enveredaram por caminhos difíceis na sua vida, porque não quiseram atentar para aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Mas a palavra de Deus nesta noite é: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Adão não ouviu, e com isso Adão ele traz consequências para a vida não só dele, mas também para de toda a humanidade. Porque as consequências, elas se tornaram drásticas. Em Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Paulo, ele usa a seguinte expressão, escrevendo para os irmãos que estavam ali. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Por isso que todos foram submetidos a este sofrimento, porque alguém não ouviu a voz de Deus. Alguém decidiu viver na autonomia do seu desejo. Eu preciso dizer nesta noite que você precisa tomar cuidado com as escolhas que você faz na sua vida. Você precisa atentar para as advertências de Deus, porque essas escolhas de forma errada trarão consequências irreparáveis para a sua vida. Glória a Deus. Quando não ouvimos a voz do Senhor, nós somos rejeitados por Ele. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 19 ao versículo de número 23. Deus havia dado ouvidos aos filhos de Israel quando haviam lhe pedido um rei para que reinasse sobre eles como todas as nações. E a Bíblia diz que Deus envia por intermédio do profeta Samuel para que ungisse a Saul, para que fizesse que Saul fosse rei. Existem muitas pessoas, eu já ouvi e acredito que vocês também, que chegam a dizer que Saul não foi uma escolha de Deus. As pessoas se utilizam do pressuposto de que Saul só foi dado como rei a Israel porque o povo havia solicitado. De fato, o povo havia solicitado, mas Deus, Ele não dá o que não presta para o seu povo. Deus, Ele tem o que é de melhor para conceder aos seus filhos. Mas precisamos entender que as escolhas de Deus na nossa vida estão condicionadas ao nosso posicionamento diante dEle. Deus, Ele deu Saul. A Bíblia diz que não havia ninguém semelhante a ele. Ele era belo. Ele era o mais qualificado para estar à frente do povo. Ele era aquilo que Deus havia tido de melhor em Israel e entregou a Israel. Porém, Saul se deixou levar pelo poder. Saul se deixou embebedar pelos elogios que ele recebia, quem sabe. E a Bíblia diz que com isso Saul, ele começa a esquecer de dar ouvidos à voz do Senhor. Veja aí no capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 19 ao versículo de número 23. Deus, ele dá uma ordem a Saul, e a ordem era: vai até os amalequitas, porque eu me lembrei do que ele fez aos filhos de Israel quando saía do Egito. E eu havia jurado que riscaria da terra os amalequitas. E Deus havia dado a Saul, irmãos, o privilégio de cumprir a promessa que ele havia feito. Deus, ele tinha dito que riscaria a história de Amaleque da face da terra. E Deus, ele escolhe Saul para ter o privilégio de executar o mandado do Senhor. Porém, Saul, ele preferiu ouvir o povo. Saul, ele preferiu dar ouvido àqueles que estavam à sua volta. Saul, ele preferiu desconsiderar o que Deus havia dito a ele. Versículo 19, nos diz a palavra do Senhor: por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas quem, irmãos?
o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém disse Samuel: tem o Senhor porventura tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23, toda a igreja, bem forte, bonito, 1, 2, 3 e já. Pois tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que tu não fosse rei. Saul, ele tinha uma missão muito clara. Saul, ele tinha uma missão muito específica, porém ele achou melhor ouvir o povo. Ele achou melhor agradar o povo. Saul, ele era envaidecido por multidão. Saul estava mais preocupado em ter uma multidão satisfeita do que atentar para aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. Porém, ele não achava ou não sabia que Deus, ele poderia rejeitá-lo. E a Bíblia diz que Samuel chama ele para prestação de conta e diz: e aí, tu fizeste a palavra do Senhor? Sim, eu fiz. Eu dei ouvidos à voz do Senhor. E Samuel disse: então que balido de ovelhas é esse que eu escuto? Que mugido de boi é esse que eu ouço? Aí ele diz: não, eu fiz o que o Senhor me mandou, mas o povo queria aproveitar o melhor do interdito. Foi o povo, Samuel. Eu dei ouvidos ao desejo do povo. Nós precisamos tomar cuidado para não querermos agradar a todo mundo e acabar a desagradar ao Senhor. É melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Deus está mais preocupado com a obediência do que com o sacrifício. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Deus, ele está mais preocupado com que se obedeça. Eu preciso entender: os meus talentos são do Senhor. O que eu faço é para o Senhor. Mas Deus, ele não se impressiona, queridos, quão eloquentemente eu pregue. Deus, ele não se impressiona com a forma com que eu canto. Deus, ele não se impressiona com a forma de como eu trabalho na sua obra. A preocupação maior de Deus é se eu, é se você estamos dando ouvidos à sua palavra, porque para ele é melhor obedecer. Glória a Deus. Saul se deixou levar pela circunstância. Saul se deixou levar pela emoção. Ah, rapaz, não tem nada não. É uma besteirinha só, ninguém vai nem perceber. Quem sabe o povo ainda usou Deus como um subterfúgio para contrariar o que Deus havia dito. Porque perceba que ele chega para Samuel e diz: olha, Samuel, o povo pegou essas ovelhas e vacas para oferecer sacrifícios ao teu Deus. Ele utiliza o meio da adoração como uma justificativa para o seu erro. Ô irmão, parece que Deus é menino, né?
Existem pessoas que pensam que Deus ele é menino. Existem pessoas que pensam que Deus ele se impressiona. Existem pessoas que acham que Deus está preocupado com o envelope. Samuel ele até se enganou quando chegou na casa de Jessé. Ele disse: está aqui diante do Senhor o seu escolhido, porque é bonito, é vistoso, já parece um rei. Mas o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu, o Senhor, não atento como homem. Eu não estou preocupado com a aparência. Eu olho para o coração. Deus ele está olhando para corações aqui nesta noite, e ele está dizendo: o que comove o meu coração é a tua obediência em meio às adversidades. Oh glória, ele está preocupado que se obedeça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Saul ele foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus. E Deus rejeita, pastor? Rejeita. Rejeita, Deus rejeita. Deus ele não precisa cumprir na minha vida o que ele disse, se eu não estiver na presença dele, se eu não estiver diante dele. Eu já ouvi tantas pessoas dizer assim: promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Quem aqui nunca ouviu? Quantos ouviram? Às vezes a gente quer condicionar a promessa a Deus. Mas eu preciso entender que a promessa não está condicionada a Ele, porque a palavra diz que Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. A palavra que Ele falou, ela se cumprirá, porque Ele é fiel, e Ele não pode negar a si mesmo. Mas para que Deus ele cumpra a promessa, diga assim comigo: para que Deus... Não, pode ser mais forte, diga assim: para que Deus cumpra a promessa na minha vida, eu preciso estar na posição da promessa. Deus ele invalida promessas por não estarmos na presença dele. Quem nunca ouviu a promessa feita a Arão e a sua casa? Uma promessa eterna, uma promessa perpétua. Abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2. Aleluia. Versículos de número 28, 29 e 30. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículos de número 28, 29 e 30. Vamos ler todos juntos, bem forte e bonito. Está aqui no telão também, né? Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3 e já. E eu escolhi... E dei a casa de teu pai 29. Porque das coisas contra os sacrifícios. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel:
Deus invalida a promessa, sim ou não, irmãos? Sim. Eu preciso entender que para que a promessa se cumpra na minha vida, eu preciso estar no lugar da promessa. Existem muitas pessoas que usam, não, Deus tem promessa na minha vida. Então se Deus tem promessa na minha vida, não interessa o resto, está errado. Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus só tem o compromisso de cumprir a sua promessa se eu tiver o compromisso de permanecer na vontade dele. Os filhos de Eli acharam que eles eram dono de tudo e eles estavam acima dos preceitos do Senhor. Porém Deus disse: agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque quem me honrar vai ser honrado. Eu vou abençoar, eu vou cumprir a promessa, eu farei maravilhas, mas aqueles que não me honrar, eles serão esquecidos. Precisamos tomar cuidado, queridos, para não corrermos o risco de sermos rejeitados pelo Senhor. Precisamos entender que quando não ouvimos a palavra do Senhor, deixa eu dizer uma coisa e não se escandalize, até as nossas orações, elas são detestáveis diante de Deus. Eita, e a Bíblia que diz, abra sua Bíblia, em Provérbios no capítulo 28, e o versículo de número 9. Eu preciso entender que eu posso orar de rachar o joelho, eu posso ter a minha vida toda dedicada e consagrada, mas de nada adianta isso, se eu não atentar para o que o Senhor me pede para fazer. Provérbios capítulo de número 28 e versículo de número 9. Vamos fazer aquele coral bem forte e bonito. 1, 2, 3 e já. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, de ouvir os preceitos, de ouvir os mandamentos do Senhor, até a sua oração, ela é abominável diante de Deus. Deus, como disse anteriormente, ele não se admira. Às vezes a gente fica até admirado com alguém que a gente vê na igreja e diz: mas rapaz, aquele irmão ora tanto, aquela irmã ora tanto, ali é um vaso de Deus, mas muitas vezes é um vaso que não dá ouvido, é um vaso que não se submete, é um vaso que não se sujeita. Oh glória, Deus está mais preocupado com a obediência, Deus está mais preocupado com aqueles que são sensíveis à sua voz, Deus está mais preocupado com aqueles que têm o ouvido inclinado para cumprir os preceitos do Senhor. Aonde estão aqueles que se comprazem em dar ouvidos a Deus? Se você puder, adore a Ele nesta noite, porque Ele está aqui dizendo: eu hei de cumprir com aquilo que eu tenho te dito. Aleluia! Oh glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Precisamos entender que ouvir a voz de Deus não é uma opção. Ouvir a voz de Deus não é uma opção. Precisamos atentar para este preceito, porque aqui o inverso também é verdadeiro. Se existem consequências quando se não ouve a voz do Senhor, existem benefícios quando nós a ouvimos. Existem bênçãos quando ouvimos ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos de número 1 e 2,
o Senhor, ele fala a respeito, ele junta o povo de Israel, e no monte Ebal e no monte Gerizim é proferido bênçãos e maldições para aqueles que não ouvem a voz do Senhor. No versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordenei hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele começa dizendo: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito serás quando entrares, bendito serás quando tu saíres, porque quando ouvimos a voz de Deus, nós desfrutamos das bênçãos que Ele tem preparado para a nossa vida. Deus, Ele tem bênçãos que vai além do que nós imaginamos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para você, para você, para você que ouve a voz dEle. Aleluia! Quando ouvimos a voz de Deus, nós temos comunhão com Ele. Ter comunhão é muito mais do que conhecer. Ter comunhão é muito mais do que saber quem é. Existem muitas pessoas que até dizem que conhecem a Deus. Existem muitas pessoas que até dizem que têm conhecimento de Deus, mas não têm comunhão. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos comunhão com Ele. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, este texto muitas vezes a gente usa para os pecadores, a gente usa para falar a respeito daqueles que não conhecem a Jesus, mas esse texto foi direcionado a uma igreja que estava em um auge, onde ela achava que não dependia de ninguém, aonde ela se achava autossuficiente, aonde ela achava que não precisava de nada, a igreja de Laodiceia. Mas o Senhor, Ele escreve por intermédio de João, e Ele traz a seguinte expressão para ela, dizendo: eis que estou à porta eis que estou à porta e bato, e se alguém o quê? Ele está batendo na porta dizendo: se você ouvir o que eu estou te dizendo, se você ouvir a minha voz, eu entrarei em tua casa, eu cearei contigo, você ceará comigo. Ele está falando aqui, queridos, de ter comunhão com Ele. Só senta na mesa quem tem comunhão, só senta na mesa quem tem intimidade, só senta na mesa quem é próximo, só senta na mesa quem dá ouvidos à voz do Senhor. Ele está aqui nesta noite dizendo: eu estou na porta batendo, eu estou na porta batendo, eu estou na tua porta dizendo que eu tenho mais para ti. Eu não te chamei para viver na superfície da minha glória, eu te chamei para conhecer mais, é ter comunhão comigo. Oh glória, oh glória. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Queridos, quando eu leio este texto, eu sou levado a entender que Deus estava dizendo: eu quero entrar, eu quero resolver esta causa, eu quero mudar esta situação, eu quero inverter este quadro. Muitas vezes, queridos, perceba que alguns personagens que eu citei nesta noite, eles fizeram questão de ouvir os outros, eles fizeram questão de atentar
para aqueles que estavam à sua volta e não para Deus. O que nos leva a entender que Deus, Ele está nos procurando. Deus, Ele está batendo na porta. Deus, Ele está insistindo com cada um de nós, dizendo: eu tenho mais, eu tenho mais. Muitas vezes a gente estamos apenas na margem do rio, mas no capítulo 47 de Ezequiel, o Senhor disse a Ezequiel: Ezequiel, entra nas águas, eu tenho mais para ti. E ele começa a entrar nas águas. Mas para que ele pudesse entrar nas águas, ele precisou ouvir a voz do Senhor. Ele precisou atentar para aquilo que Deus, Ele estava falando com ele. E quantas vezes nós não queremos ouvir? Nós não queremos ouvir. Muitas vezes Deus está falando conosco. Deus está insistindo conosco e a gente não quer ouvir. Às vezes a gente está passando por situações adversas na nossa vida e a gente quer procurar solução em todos que estão à nossa volta. Mas Deus está no lado dizendo: eu estou aqui do teu lado, eu estou contigo nesta caminhada, eu sou aquele que tenho cuidado de você em toda esta trajetória. Você só chegou até aqui porque a minha mão, ela sempre esteve contigo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos propriedades peculiar do Senhor. Sabe o que é propriedade peculiar, queridos? É propriedade privada. Ninguém entra, ninguém tem permissão. Você já deve ter caminhado por algum lugar e de repente chega em uma porteira que tem uma placa dizendo: proibido entrar. Propriedade exclusiva de doutor fulano de tal. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós nos tornamos propriedades peculiar do Senhor. Êxodo 20, versículo 19. Êxodo 19, versículo de número 5. O Senhor, Ele disse aos filhos de Israel: se hoje ouvires as minhas palavras, atentares para a minha voz, vós sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Se você ouvir a voz dele, você vai ser morada do Espírito Santo de Deus, você vai ser propriedade peculiar do Senhor. Ninguém entrará na tua casa, ninguém entrará na tua vida, ninguém invadirá os teus termos, porque o Senhor, Ele será o proprietário da tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu e você precisamos nesta noite ouvir a voz de Deus, em meio pela qual poderemos desfrutar do melhor desta terra, quando ouvirmos o que o Senhor, Ele tem determinado para as nossas vidas. Ouvir a voz de Deus, queridos, ela não é uma opção, eu torno a dizer. As horas mandam parar, aleluia, e eu preciso concluir nesta oportunidade. Mas precisamos entender que ouvir a voz de Deus, atentar para os preceitos do Senhor, é o único meio de desfrutar daquilo que Deus, Ele tem preparado para a sua igreja. Se você puder nesta oportunidade, se coloque de pé, fique de pé e diga assim comigo: Senhor, o meu desejo nesta noite é de ouvir a tua voz. Os músicos: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar,
Eu não correrei atrás de bênção. Diga! Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Diga! Bendito serei na terra, bendito serei quando eu... Diga! Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei. Adore a Ele nesta noite. Se eu e você atentarmos para a voz do Senhor, Ele irá nos colocar em cima e nunca embaixo, e desfrutaremos dos benefícios que Ele tem preparado para nós. Oh glória, oh glória, oh glória! Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Ele vai te exaltar onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Só a voz da igreja, bendito serei. Bendito serei na terra, bendito serei, aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.